Capítulo 1. A verdade. Não, nada é verdade. Com este brado de desespero, abre-se este volume. O ideal dos escritos precedentes que perseguimos até aqui é uma ilusão. A verdade sonhada é utopia. As nobres afirmações são falsas. Trata-se de coisas que não correspondem em nada à realidade da vida e que, portanto, constituem uma traição. O leitor foi enganado. É preciso ter coragem de confessar isso e mudar de rota a tempo. Os fatos desmentem em cheio as conclusões destiladas pelos trabalhosos raciocínios. Esses fatos repetem a cada passo em cotidiana evidência que não é o bem, mas sim o mal que vence e domina em nosso mundo, que o triunfo é do mais forte e do mais astuto, e não do mais justo. E quem crê de outro modo é um nécio que sonha e pagará caro o seu sonho, porque será subjugado e eliminado. É preciso ser cego para não ver que a realidade biológica zomba de todos os ideais e de todos os idealistas, para não compreender que enquanto os idealistas intentam construir com palavras as suas belas teorias, a vida circunda-os e os assalta com os fatos, buscando esmagá-los e suprimi-los. Mas quem, por acaso, não sabe que enquanto alguns sonham seus ideais de bondade e justiça, a realidade biológica, na prática, premia com alegrias imediatas o mais ousado e egoísta, que está livre dos liames do dever e sabe procurá-las com todos os meios. Até mesmo o próprio instinto da vida, que fala e se revela na mulher, naquele momento decisivo para a seleção e para a raça, na escolha sexual, limita-se a rir do homem honesto e sábio, escravo do dever, aplaudindo o indivíduo audacioso, para o qual tudo se faz lícito quando ele, com sua audácia, demonstra saber vencer. Isto prova que a vida marcha para a bestialidade e não para a espiritualidade. Mas que evolução, que nada! Na Terra há que se pensar em não se deixar subjugar, e quem esquece disso morre. A vida nos quer fortes, audazes, egoístas, sem escrúpulos, sem moral, e pune como fracos os que não são assim. O ideal biológico terrestre que a mulher adora e o homem respeita é o delinquente, aquele naturalmente astuto, esperto, que vence e não aquele que perde. Hoje caiu também a medieval tentativa do cavaleiro, que procurava disciplinar e nobilitar o furto e o assassínio, pois quem sabe perpetrar tais atos legalmente e com êxito é admirado, dando prova de engenho. Estes são os valores da vida real. Os outros valores, aqueles tão declamados do espírito, são falsos. Mas quem, na prática, crê nos valores e os utiliza de fato? Os ideais são usados como uma bela mentira, com a qual os astutos, que são os que têm mais valor, sabem cobrir o seu jogo para a sua própria vantagem e para o dano dos que acreditam em tais fantasias. Mas que ideal, que nada! Enquanto sonhas bondade e justiça, o próximo te espia e estuda um modo para poder te despedaçar.
e tão logo te distraias da luta para seguir o ideal, salta sobre ti para acabar contigo. O mundo não está sob um controle moral de sabedoria, mas sim sob um controle brutal de força. O Evangelho apresenta-se inerme. E quem hoje pode tomar a sério alguém que está sem armas? A vida é de ferro, e quem não é forte deve perecer. É inútil quererem nos dar a entender outras verdades. Esta verdade é a única verdadeira. As outras são astúcias para esconder a luta pela vida. São algumas das tantas armas sutis para subjugar e vencer os ingênuos e os fracos. A realidade é que o indivíduo quer viver e crescer egoisticamente. É que a fêmea constitui um prêmio ao esforço do macho, cujo desejo é possuí-la para gozá-la e se multiplicar. É que as alegrias da vida não apenas se exaurem na terra, mas também só aqui hão de ser procuradas. É que as superações, as evasões, o céu são utopias para loucos. É que o homem, considerado são, lança-se pelo mundo contra todos para se robustecer na luta e colher, com qualquer meio, todas as alegrias que deseja. Não importa se o herói é um semeador de carnificinas, basta que ele vença. Não importa quantos venham a ser prejudicados por ele. A grandeza humana consiste justamente em saber pisar nos outros e se elevar sobre as ruínas, devendo ser construída sobre o sangue. Quanta ingenuidade para proceder por persuasão e por fé num mundo onde não existem senão vencedores e vencidos. Para o forte, tudo; para o honesto, nada mais resta senão belas e estéreis palavras que lhe são jogadas pelo filantropo por compaixão simulada, num extremo insulto da hipocrisia humana. E assim, com belas palavras, o justo é defendido por todos os paladinos do bem, que se regozijam do seu ato magnânimo, distribuído gratuitamente. Isto chega a lhes dar ótima aparência e não oferece perigo, pois quem recebe tal ato não sabe nem pode se defender, o que, por fim, dá para eles a ilusão de terem feito alguma coisa em desagravo da própria consciência. Como renunciar a tantas vantagens? Florescem assim os teóricos do amor fraterno, com seus reconfortantes idealismos, que hipotecam o futuro e o outro lado da vida, onde se encontra para os outros a compensação para a derrota e para a escravidão terrena, das quais, no entanto, eles se aproveitam e gozam. Para melhor e mais longamente se aproveitarem delas, eles adormecem suas vítimas com o narcótico do ideal. Assim, os bons tornam-se preciosos porque são mais desfrutáveis. Os sinceros são preferidos e amados porque, manipulados com astúcia, podem ser enganados, tornando-se úteis e poupando a fadiga da luta. Organiza-se então, tal como numa indústria, a caça ao simplório, a exploração do honesto, que é assim bastante procurado, e que, se a própria exploração não tivesse a tendência de eliminá-lo, seria até mesmo produzido numa cultura intensiva, chegando-se a curá-lo e protegê-lo, como se faz com os animais domésticos, para melhor utilizá-lo. É desse modo que se formam as religiões e as respectivas castas sacerdotais.
É desse modo que se formam o Estado, os governos e os respectivos grupos dominantes, bem como o poder, a autoridade, as instituições, as leis e tudo mais. Tudo isso com a finalidade de dominar, sempre a expensas de alguém, de um ente mais fraco a ser dominado. Cada um desses grupos tem o seu tipo modelo e outros tantos campeões para explorarem, tornando-os estandartes, com a finalidade de manter e multiplicar o tipo do simplório, que acredita neles e assim obedece e serve. Porém, o povo rebanho começa a despertar e a inquirir as verdadeiras razões pelas quais lhe é imposta obediência, as reais motivações por trás daquelas que até hoje bastaram para dominar e que os dominadores querem manter ocultas. Assim, eles terão de estudar novas astúcias para que o seu jogo não seja descoberto. Outro significado não pode ter a pregação de honestidade e bondade num mundo onde o esmagamento ao próximo é prova de valor, onde a culpa do furto não é atribuída ao ladrão, que é considerado esperto, mas sim ao imbecil, que se deixa roubar. Que iluminar e melhorar, que nada! A ignorância deve ser mantida nos outros a fim de que se possa explorá-los. Que sanear o mal de tanta algazarra humana, que nada! É preciso pisar os outros e triunfar, mesmo semeando lágrimas e sangue. O que importa tudo isso, se tudo isso é para os outros? A vida nos quer vencedores, seja como heróis da destruição, seja como mestres da esperteza. Mas não há dúvida que a bondade é útil na terra, tanto que a proclamam e a pregoam, buscando inculcá-la nos outros para melhor comandá-los, justamente porque desarma, domestica e serviliza. De outro modo, para que serviria ela? Diante desse tortuoso caminho das mentiras humanas, não é bela a pura simplicidade dessas palavras? Assim é a vida. Cada um deve trazer a sua máscara de mentira, e o vencido mais que o vencedor, que ao triunfar retira a sua máscara e se mostra à admiração de todos como o belo campeão que a luta pela seleção criou. Já o vencido nunca a descarta. Sob a máscara, o seu rosto está em chagas. Na terra, ai dos vencidos, ai deles caso se mostrem. A máscara é imposta a eles, pois a dor é uma derrota e deve ser pudicamente escondida. A dor não é reconhecida como um instrumento de redenção, como uma força e uma glória. Não, ela é considerada uma derrota. Ai, portanto, de quem a revela. O vizinho goza ao descobri-la e está pronto para se aproveitar dela, saltando ao pescoço do incauto, tão logo perceba que se trata de um vencido. A verdadeira face, quanto mais chagada e sangrenta está, tanto mais há de ser cuidadosamente coberta com sorrisos floridos. Quantas máscaras macabras, assim desconsoladas, andam pelo mundo! A dor que não pode se expandir, escava sempre mais por dentro. Tudo isso para o triunfo do tipo biológico do vencedor, para fazê-lo grande, para que a vida seja dele, toda dele e de mais ninguém.
Será que a vida sabe sobre quais ruínas avança esse macho triunfador? Parece que não há para ela nada mais importante do que esse triunfo. Os vencidos sofrem e morrem, não pesam na balança. A grande aventura da vida está aberta para todos. Se tantos não conseguem vencer, pior para eles. Seria melhor se ao menos morressem, mas, ao contrário, quantos na luta pela vida, ao lado daqueles poucos selecionados, não são deixados quase como mortos, estropiados fisicamente e mais ainda moralmente. A verdade é que a vida não quer morrer nem no vencido e por isso adapta-se a tudo, deformando-se até à monstruosidade, mas, apesar de estropiada, ainda continua, até mesmo na sombra, por traição, por despeito, nutrindo-se de ódio e de veneno. Continua subterrânea e em espasmos, para um dia, quem sabe quando, vingar-se do vencedor. Assim, a vida oculta a reação por séculos, adiando-a por gerações à espera da desforra. Assim, o impulso do mal fixa-se no sangue e nos corações, tornando-se um instinto, um automatismo do subconsciente. Tudo se grava em nós e a nós retorna, até que os longínquos descendentes do vencedor sejam um dia esganados pelos descendentes do vencido. Na realidade, não se chega assim à seleção do melhor, mas sim a uma multiplicação de adaptados, de mutilados, de feridos, de malvados, de monstros. O resultado é um número não de selecionados, mas sim de estropiados na luta. E o próprio vencedor não é o mais forte, mas sim o mais astuto e traidor. A vida, portanto, segue para o mal e não para o bem. Abala-se o edifício da evolução. Essa luta, então, não é um instrumento de seleção, mas sim um atentado à vida, um esforço para subjugá-la, para deformá-la, razão pela qual ela se dirige para o pior, ao invés de para o melhor. Somente os poucos vencedores triunfam, enquanto há uma multidão de vencidos que os sustém no alto e de cuja derrota eles se fazem grandes. O herói é sempre, em maior ou menor grau, um carrasco, cuja alegria é extorquida de um desgraçado que paga o seu quinhão por encontrá-lo. É um carro triunfal avançando por cima de todos os outros, que ficam abatidos ao longo de um caminho de dores. A luta representa, na verdade, um assalto das forças negativas da vida, às quais ela mesma fica frequentemente submetida. Representa a negação da vida, culminando na morte. Assim, ao invés de se elevar, a vida decai. Isso prova que todo ideal de ascensão humana é falso e absurdo. Evolução. E quem paga o seu custo? Onde está, na economia da vida, a compensação para um esforço assim, visando tão somente uma longínqua e hipotética miragem? O problema da evolução é um problema de energia. Quando, em nome do dever e da virtude, nos impomos limites, sacrifícios e obrigações, onde e como achamos compensação?
A vida não se lança para tentativas de novas criações, senão quando há margem de superabundância de energias e de meios. E por que deveríamos arriscar um capital biológico precioso e duramente conseguido em semelhantes aventuras, com o risco de perder tudo? Evoluir é a mais ousada experiência da vida, na qual se investem e se arriscam todos os capitais acumulados, assumindo o perigo de estragá-los. Além disso, sabemos que para quem estiver assim enfraquecido, não há piedade. Se perdermos a força, que é a nossa única defesa, a vida não perguntará se gastamos aquela força por um ideal, mas simplesmente nos punirá. Não. A luta para viver é um trabalho mais que suficiente para absorver tudo, não havendo necessidade de lhe acrescentar nada mais. Não há margem de energia supérflua para isso, sendo que nos raros casos em que possa haver, nós preferimos aproveitá-la para gozar mais do que para evoluir. O mais sabido recusa-se a se lançar nas aventuras da evolução. Por que razão procurar fadiga para algo que constitui uma incógnita? Nenhum homem até agora experimentou o futuro, e nada que esteja fora da experiência merece crédito. A vida é prudente, e a sua prudência ensina a não conceder antecipações de confiança. Quem garante que o valor do resultado de evoluir compense a fadiga que custa? A dura experiência ensinou ao homem a desconfiança. Ele não possui reservas e recursos que possa dissipar em especulações espirituais. É melhor não tentar o ignoto. Tudo em torno é mistério, que pode conter infinitos perigos. É melhor não sair das velhas sendas, que, embora pequenas, são conhecidas e seguras. É melhor desinteressar-se das grandes coisas, as quais, como se sabe, não são feitas para o homem comum, que não está preparado nem encaminhado para elas. Esta psicologia, embora seja aquela inerente ao involuído, que se fecha no seu egoísmo, é a única que oferece segurança. Mas que liberdade que nada! O homem está adaptado e apto para esta vida terrena. Ele quer esta sua vida com suas alegrias e dores, e não outra. Para que voar quando não se sabe voar? Quando esta tentativa é perigosa e para isso não se tem nenhum desejo. O involuído não sabe o que fazer do paraíso dos místicos, das glórias do herói, dos triunfos do gênio. Essas ascensões vertiginosas perturbariam a sua consciência. O involuído sabe se contentar com alegrias bem menores, seguras e ao alcance de sua mão, sem necessidade de grandes fadigas. Assim ele diz, abre aspas, há um limite para o conhecimento e a conquista. Respeitemos o limite, não nos arrisquemos, não dissipemos esforço em pompas e grandezas de super-homens. Contentemo-nos, permaneçamos na certeza, nunca antecipemos nada por simples confiança. Fecha aspas. Belas palavras estas, cheias de bom senso. Que evoluídos e super-homens que nada! Isso é loucura! A humanidade é feita de almas pequenas, míopes, fracas,
apegadas a coisas pequenas. Cada um tem o que lhe basta para o pequeno drama da sua vida, da sua dor a suportar, do seu problema a resolver, do seu destino a cumprir. Ninguém sente a necessidade de trazer para casa o supernormal, o mistério, os enfados e os perigos das ascensões espirituais. Está fora de cogitação propor um esforço evolutivo, aumentando ainda mais a fadiga com o peso dos ideais, do dever e da virtude. Para evoluir é preciso sofrer, e já se sofre demais. Que sofrer que nada. A vida quer, pelo contrário, gozar. Por que se deveria ir contra este impulso, que é o seu instinto fundamental? Quando a vida alcança os seus fins, ela se recusa a tentar novos caminhos e a cumprir novos esforços. O indivíduo normal está satisfeito no seu mundo, onde ele, que não faz caso da evolução, encontra tudo o que deseja. Aliás, o que faria ele num mundo sábio, onde fosse eliminada a sua principal ocupação de subjugar o próximo na luta para submetê-lo, atividade na qual tal indivíduo encontra a sua alegria? O que faria ele num mundo melhor se não sabe fazer nada melhor? A miséria e a baixeza desta sua vida de rivalidades e de atritos já se tornaram ingredientes naturais, constituindo as estúpidas resistências que lhe são necessárias. Sua libertação alteraria aquele grau de ordem que, de algum modo, formou-se entre as forças de sua existência no seu plano. Muitas vezes houve pobres que, após serem tirados da miséria a que estavam habituados, sucumbiram a esta mudança. Além disso, é preciso esforço para evoluir. Há de se ter muita vontade, audácia, tenacidade, inteligência. Mas quem dará ao homem tudo isto? E como pretender que escritos incendiários como estes possam sacudir o animal humano, que por hábito milenário está curvado na terra, onde está o seu pasto? Que utilidade haveria em mostrar os quadros de Rafael para um jumento? É natural que o involuído não compreenda e jogue para longe essas fastidiosas questões, tornando a olhar para a terra, onde estão todas as suas alegrias, das quais ele não pretende abrir mão. O mundo do evoluído é para ele um superconcebível, que não lhe desperta nenhuma ressonância, nenhum desejo. Tais apreciações não lhe dizem respeito, pois estão fora da sua órbita, e ele voltaria para a sua cocheira. Além disso, para ressurgir no espírito, algo para ele longínquo e incompreensível, o homem teria de enfrentar a consumação do corpo até a morte desse corpo, que é para ele toda a vida. Trata-se de loucuras. Mas será que o evoluído, ao pretender escapar da dor, escapará dela de verdade? Como poderá ele escapar se a sua vida é a mais espinhosa, se ela é toda feita de renúncias e de dores? Que tipo de vida é a sua, se está baseada na destruição de tudo o que é humano? Começa-se não com um abrandamento, mas sim com um redobrado peso de sacrifício. A dor fica e até aumenta. A evasão é um sonho. Ninguém pode fugir.
Começa-se mal e a coisa ameaça acabar pior. Como se pode pretender que gente de bom senso siga semelhante caminho? É natural que ninguém pense assim. As coisas da terra podem ser ilusões, mas também são ilusões as coisas do céu. Então tudo dá na mesma e uma coisa vale a outra. O evoluído diz que vence, mas será que ele vence verdadeiramente? A vitória vem depois da morte, no mistério, num mundo muito problemático. E se ao contrário ele perde? Quem controla tudo e nos assegura alguma coisa? Quem nos indeniza pelos danos? Que lástima, então, haver se sacrificado por nada. Ao menos quem gozou, gozou, e pronto. Ainda que seja pouco, ninguém pode lhe tirar isso, seja lá o que venha a acontecer depois no futuro. O problema da vida é muito intrincado, não há nada de seguro. Tem razão, então, o epicurista em arrancar os maiores prazeres que possa desta vida avara e amarga, em querer gozar logo, haja o que houver depois. Há uma lógica nesta sua filosofia, e que lógica! Porém, depois, tanto para o evoluído como para o involuído, tudo tende a se resolver na dor. O gozo será uma alegria roubada, mas, dado que outra coisa não é possível obter, e que uma felicidade completa e eterna não é alcançável, faz-se o que se pode. Enfim, tudo é ilusão para todos. Se a evolução, em vez de uma alegria longínqua e hipotética do lado de lá, separada por uma repulsiva barreira de dor, oferecesse logo uma alegria vizinha e segura, sobretudo segura, sem aquela barreira, todos correriam naturalmente para ela. Mas essa evolução opõe-se à natureza humana e aos seus instintos fundamentais. É lógico, então, que tal evolução seja evitada, pois ela nada mais oferece senão fadiga e dor, mercadorias que já temos em superabundância. A natureza humana formou-se para ser levada à alegria, mas como se pode pretender que ela vá para uma alegria se tal natureza, ao menos nos seus primeiros graus, é feita de dor? Esse é um contrassenso inaceitável. É natural que o homem considere a evolução algo extremamente repugnante. E não é culpa dele se o mundo e ele mesmo foram construídos assim. Mas, enfim, somos feitos de estômago, por que negá-lo? As nossas principais funções são animais e não espirituais. Se temos o corpo, é para gozá-lo e não para atormentá-lo ou sufocá-lo. É verdade que há força de experimentar com esses meios e nessa linha, um dia nos cansaremos. Então a insatisfação humana procurará algo além. Mas o que importa o amanhã? Somos positivos. Por isso, nos atentamos ao que é hoje e que hoje é assim. O que nos importa se num dia longínquo virá um reino do céu, onde impere o bem? Hoje vivemos no reino da terra, onde impera o mal. Já que estamos aqui e não escolhemos vir para cá, devemos aprender a saber viver neste reino do mal. Que heroísmo há de se pretender desses homens que não passam de ventres ambulantes?
A maioria das pessoas, aquela parte sã e equilibrada da sociedade, nem cogita desses problemas. Elas são como Deus as fez, carne que vegeta. Às vezes, aparece aqui ou ali uma pequena chama de espírito, que é logo utilizada com bom senso para fins práticos e utilitários. Sim, os ideais existem ali, justamente porque se tornam utilíssimos para enganar as pessoas. Quantos não se fazem seus intérpretes e divulgadores com essa finalidade? Isso é muito lógico e plenamente justificado num mundo tão utilitário como o nosso, onde tudo deve servir para dominar, objetivo para o qual os ideais são utilíssimos. Assim, é natural que cada um sustente somente aquele ideal com o qual possa enaltecer a si próprio e condenar os outros, porquanto tudo deve servir apenas para si e não para os outros. Também é natural que a estrita observância da execução dos princípios do bem seja feita sobretudo nos outros, que a aplicação da virtude comece sempre neles, para poder assim facilmente subjugá-los. As religiões e as dádivas do céu existem para guiar os homens à salvação, mas, se quiserem sobreviver nessa baixa atmosfera terrena, também elas têm que se adaptar à baixeza humana, que é, queira-se ou não, a mistura de todas as coisas aqui embaixo. Não é conveniente destruir essa acomodação, pois ela é o resultado de um trabalho milenário de muitas gerações, que, atendendo a uma finalidade nada fácil de ser alcançada, torna suportáveis na terra as utopias do céu. Não falemos destes tantos espiritualismos, reduzidos hoje a um aristocrático esporte de moda, a um substituto do erotismo para distração de salões. Vós, idealistas, dizeis que possuís a verdade e a anunciais ao mundo. Mas que verdade? Ela é bem diferente nos fatos. O mundo possui uma sua verdade, muito diversa. Na Terra, ela é simplíssima. Resume-se a destruir quem discorda dela e a contraria. A verdade está em que o vencedor tem razão e o perdedor está errado. A razão está somente no fato de se ter sabido, por meio da força, fazer calar o mais fraco. Uma vez que não tem mais voz e não pode mais falar, é inútil então que o fraco tenha um pensamento próprio. A vida discute despedaçando, faz calar estrangulando. É uma lógica estridente. As proposições do raciocínio constituem outros tantos golpes e alcançam as conclusões esmagando o antagonista. É um método persuasivo. O direito de ditar a lei e fazer as normas compete ao vencedor. É dele não só o direito de fazer a verdade a seu modo, mas também a vantagem de impô-la. A única verdade dominante na Terra é a do vencedor. Não existem verdades absolutas e universais, mas só particulares, relativas aos interesses de quem possui os meios para impô-las, feitas por ele e para ele. Esta pode ser a lógica da besta, mas o vencedor, aquele que por qualquer meio demonstra ser o mais forte, é quem verdadeiramente tem razão na vida. Ele representa a verdade. Mas por quê? Somente porque venceu.
A ele se deve então obediência, que lhe pertence por direito. Segundo a lógica animal do plano biológico humano, compete ao vencedor a determinação dos valores. A vida procura o vencedor e lhe concede tudo, porque espera tudo dele. Biologicamente, a verdade é a afirmação egoísta do próprio eu. Que razão haveria para se condenar e combater o egoísmo num universo egocêntrico por sua própria natureza, no qual tudo está submetido a Deus? Não é o homem feito à imagem e semelhança de Deus? É assim, então, que na sua pequenez o homem o imita. É assim que ele, ao triunfar sobre todos por qualquer meio, será o herói e passará a ser deificado, enquanto os vencidos beijarão seus pés. Esta é a lei da terra. Ao vencedor pertence o direito de ter razão e de impor a sua verdade, egoísta e exclusivista, de ser o Deus da luta e da vitória, intransigente e ciumento como o antigo Deus da Bíblia. Uma vez que o Deus único era feito assim, o homem também pode ser feito assim, seguindo as mesmas leis. Diante desse Deus, a vida se prostra e o adora pelo mesmo princípio único do mais forte, princípio que na fase involuída o homem aplica tanto a si como a Deus, porque o concebe à sua própria imagem e semelhança. Os mais fracos, os vencidos, ficam verdadeiramente persuadidos de que nesse mundo o mais forte, o vencedor, é o melhor e pode, enfim, representar a verdade. Mesmo hoje, em nossos tempos, ainda igualmente involuídos, o vencedor, munido com o poder da imprensa, do rádio e de todos os meios de divulgação do pensamento, tem razão pelo simples fato de ter sabido como fazer tudo isso e de haver, assim, demonstrado ser o mais forte e o mais esperto. Basta isto para que ele adquira o direito de lançar as ideias que mais lhe convêm, não interessando se elas têm ou não qualquer valor ou significação, tendo assim o direito de incutir nas massas as verdades que quiser, não importando se redundam para proveito ou para malefício delas. As massas não possuem ideias próprias, não compreendem por si mesmas, nem distinguem qualquer verdade. Estão indiferentemente prontas a aceitar tudo, mas somente enquanto tais afirmações estiverem apoiadas na verdade do vencedor, aquela verdadeira, aquela que as massas, por instinto, compreendem bem e lhe dão razão, aquela verdade que está por baixo de todas as verdades e que as sustenta, aquela proferida pela voz do mais forte, o vencedor. Eis a verdade. Esse é o mundo real, sólido e resistente. Querer refazê-lo constitui uma verdadeira loucura. Se ele está feito assim, é sinal de que assim ele deve ser. Uma das provas está em que o mundo não se deixa mudar. Não pode nos dar altruísmo porque está construído sobre o egoísmo. Não pode nos dar paz porque se baseia na luta. Não pode nos dar a verdade porque é feito de mentira. Portanto, não peçamos a esse mundo justiça, porque nele reina a força. Não peçamos uma economia de justiça,
porque nele os bens vão naturalmente às mãos dos maiores ladrões. Como pretender ordem e disciplina, se nesse lugar o maior merecimento é se rebelar e estar na oposição? Esse pode ser o reino do mal, mas então, onde está o reino do bem? Sim, o justo se consumirá no caminho do dever, não obstante, tudo acabará em destruição. É inútil. Tenta-se o voo para recair na terra. Procura-se vitórias e libertação na ânsia de fugir da prisão da vida, mas sempre se recai nela. A vida é assim, não adianta se debater, não se pode ir além dos seus limites. A vida é tudo para nós, não se sabe viver senão dela. As grandes verdades, idealismos piedosos e ridículos não servem para nada. A vida esconde o seu mistério. Ela age sem falar, sem nos dar explicações. Quando quer, ela nos fere como bem entender, sem nos dizer o porquê. Pensar é inútil, ninguém se subtrai a nada. O pensamento é uma doença do espírito. O psiquismo do evoluído é uma hipertrofia patológica, um desequilíbrio. É preciso matar o espírito, suprimir o olho da consciência, que nos enfada com as exigências morais e revela tantos males humanos, tão somente para assim torná-los ainda mais penosos, sem, porém, saber oferecer remédio. É vã a pretensão de poder e saber intervir num mundo de leis fatais. Tem razão, portanto, a nossa civilização, que tende a nos estupidificar com a mecanização da vida e a nos barbarizar completamente, cientificamente, com todos os meios da técnica e do raciocínio. O pensamento desenvolve-se apenas para acabar providencialmente suicida. A inteligência superior que nos conduz para fora da realidade terrestre é não somente inútil, mas também um perigo para a vida. É preciso vencer no plano material, onde hoje está toda a vida. Vencer de maneira mais elevada não tem sentido, é inútil para quem deve viver na Terra. O importante é resolver primeiramente os nossos problemas imediatos e só depois os do universo, que estão bem longe. É o universo que deve estar em função de nós e não nós em função dele. É melhor então não pensar, não revelar, não descobrir. Tanto é assim que os resultados da ciência servem unicamente para destruir. Assim, é melhor gozar. Tudo o que existe vale tão somente enquanto serve ao nosso prazer. As grandes coisas do espírito estão afastadas. As pequenas coisas da terra estão perto. E na prática, estas pequenas coisas da terra são de fato as maiores, porque estão vizinhas. É preciso nutrir-se, viver e gozar. Existem inúmeros meios para gozar e olvidar. Quando tu, que queres subir, tiveres gasto todas as tuas energias pelo ideal e ficares abatido na terra, o ideal te abandonará, a vida se rirá de ti, como é natural se fazer com os vencidos, e te esmagará. Tu és besta, e a besta torna à terra. O brado da tua alma é vão, a vida escarnece das tuas explosões.
E na luta entre a besta e o anjo, pode acontecer que, em vez de o anjo matar a besta mate o anjo. Era tempo de abandonar os sonhos e de não enganar mais o leitor com utopias. Era tempo de dizer esta verdade mais verdadeira, que está além das palavras, nos fatos. As religiões, a cultura, a política, toda a atividade material e espiritual, individual e social, tudo é uma mentira, um pretexto, um modo de camuflar a luta pela vida em procura do único fim, o próprio bem-estar. Todas essas coisas são astúcias para criar um jogo simulado e assim mascarar o verdadeiro jogo. E os ideais fazem parte do jogo. Forma-se assim um consenso universal no desejo de fazer que os ideais sejam entendidos como reais, mas que não o sejam de fato. Forma-se um consenso na mentira para a vantagem própria que daí deriva, e isto basta para constituir a base de tantas instituições. Assim, a autoridade e o poder, que em teoria deveriam ser função e missão, não passam na realidade de meios de exploração. Não se explicaria de outro modo a razão para que as posições de comando sejam tão cobiçadas e para que se travem tão ásperas lutas a fim de conquistá-las. Isto certamente não se faz por amor ao próximo. É assim que autoridade e poder muitas vezes são parasitários, não obstante aqueles que os detêm procurarem dar a entender que são úteis, protetores e produtores insubstituíveis, exatamente porque só assim, aparentando função e missão, podem justificar suas posições. Se depois os ocupantes do poder caem, fica-se deveras surpreendido pela verificação de que, mesmo depois de desaparecerem aqueles tidos como insubstituíveis, as coisas prosseguem tal como antes. É assim que se prega fé, honestidade, ordem, confiança, sacrifício, altruísmo, porque são atitudes úteis para o domínio. O ideal verdadeiro é o rebanho a mugir, rebanho passivo que se comanda com menor esforço. O próximo não é um irmão, mas sim um inimigo. O próximo que mais se ama é o mais imbecil, é aquele que é mais facilmente vencido. Que fraternidade e amor, que nada! A vida é rivalidade desapiedada. Para alcançarmos um posto, devemos tirá-lo do vizinho. Ao menos confessamos isso, não mentimos, temos a coragem de jogar com cartas abertas. Se Deus existe, Ele está no céu, pois certamente não está na terra. A sua ordem, harmonia e bondade não estão aqui embaixo. Deus está longe de nós e nós dele. É preciso saber viver sem ele. Somos chamados de involuídos, mas isso não importa, pois nos orgulhamos disso. Somos feras, mas também somos fortes e audazes como as feras. É com a força que o homem conquistou o mundo e não com a piedade. Podemos ser demônios, mas também é grande a nossa força e belo este nosso poder selvagem. Esta é a vida do nosso nível e nós a aceitamos tal como ela é.
com nosso calcanhar, alegremente pisamos sobre a cabeça do idealista, que, traído por seus sonhos, cai na terra desfalecido. Temos esse direito, porque um idealista que vive em nosso mundo é um vencido. Esta é a verdade. Hoje estamos na época da liquidação dos idealistas, liquidação daqueles que creem em alguma coisa que não seja o próprio desapiedado egoísmo. É inútil ser forte no espírito. Quem é fraco no plano animal, aqui na terra, onde está a vida, há de ser esmagado e suprimido. A destruição material pela guerra não é nada comparada à muito maior destruição das almas. Se há loucos que seguem em sentido contrário, pior para eles. Tão logo estejam cansados, acabaremos com eles. É justo, então, que a vida elimine aquele que, pretendendo sair dos limites biologicamente assinalados de ataque e defesa para a própria vantagem, submeta-se ao peso biologicamente passivo e inútil do ideal, a esse luxo inadmissível, pois isso vai contra a própria vida. A verdade destas afirmações é evidente, muito mais do que as elevadas construções dos volumes precedentes. Muitos leitores irão se regozijar agora, ao verificarem o arrependimento do autor, e dirão que finalmente ele compreendeu que errou. Não é um espetáculo comum ver um autor reconhecer como réu confesso o seu erro. Assim, tudo caiu de chofre, do grande sonho nada resta. A realidade da vida retomou as rédeas e fez valer os seus direitos, nivelando e devorando a superconstrução tentada. Foi uma ilusão, uma mentira. Contudo, a loucura não é, enfim, uma grande culpa. A ilusão lubrifica a vida. A terra é lugar de traições. O homem pode se encontrar em 4 posições: como vencedor, que acredita vencer, como perdedor desgraçado, como o imbecil, que se conforma, ou como o evoluído, que se sacrifica. Pois bem, cada posição resolve-se igualmente numa traição. É natural, portanto, que também o autor tenha sido traído. Mas assim ele desceu do céu e compreendeu uma realidade que antes lhe escapava, sobre a qual ele hoje baseia a sua novíssima concepção da vida. Final do capítulo 1.